Meu nome é Reginaldo da Silva, tenho 44 anos e fui cobrador de ônibus por quase 20 anos. A linha era a 225, que corta bairro, centro e zona rural. E quem pegava esse ônibus comigo sabia muito bem. Não falasse de santo perto de mim. Nunca tive paciência para católico. Ainda mais esses contextos no pescoço, imagem de santa no colo, camiseta com Nossa Senhora estampada. Eu achava tudo um teatro, uma palhaçada inventada por padre para enganar velho. Ô dona, isso aí não é altar não. Vai rezar dentro da igreja, aqui é transporte público. As senhorinhas só abaixavam a cabeça, algumas até choravam, mas eu não ligava. Achava que estava certo. Fé, para mim, era só entre você e Deus. E Deus mesmo, o verdadeiro, não gostava desse monte de boneco. Me chamavam de ignorante. Outros diziam que eu era anticristo. Mas quem me conhecia sabia que meu ranço vinha de longe. E eu, com o peito cheio de mágoa, falava alto. Nossa Senhora não salva ninguém, nem ela própria se salvou. Foi inventada para ganhar dinheiro em cima de troncha. Nem motorista escapava. Tinha um colega, o Zé Bento, que colava um santinho da Aparecida perto do volante. Um dia eu entrei num ônibus e vi aquilo. Não pensei duas vezes. Arranca isso daí, Zé. Quer bater o ônibus e ainda botar a culpa na boneca? O Zé, coitado, era calma. Só disse, deixa aí, Regis, me faz bem. Te faz bem? Então leva pra casa, não enfia no nosso ambiente de trabalho. Discutimos. Quase saímos na mão. O povo da garagem me evitava. Diziam que eu era duro demais, sem coração. Mas eu achava que era só firmeza. Fé não é pra ser barulhenta, muito menos de gesso. E assim fui tocando a vida, duro, seco, na minha. Tinha um filho que nem via mais, uma mãe com quem não falava fazia 5 anos e um vazio que eu enchia com raiva e sarcasmo, mas não percebia. Para mim, era só ser realista. Até que um dia, entrou no ônibus uma senhora que mudou tudo. Linha das 7 da manhã, eu já estava de cara amarrada. Veio subindo devagar, segurando um andador com uma mão e na outra uma imagem da Nossa Senhora Aparecida. Dessa simples, de plástico azul, mas ela segurava como se fosse ouro. Subiu sorrindo. Bom dia, filho. E eu seco. Vai colocar isso onde, dona? Só no colo. Eu levo comigo, sempre. Aqui não é igreja, não. Se cair e quebrar isso aí, não vai me botar culpa. Ela sorriu sem se abalar. Não se preocupa, ela nunca quebra. Nunca? E com desdém. Então tá bom, vamos ver. Sentei de volta no banco, mas algo naquilo ficou me corroendo. Que raiva daquela calma, daquela fé firme. Como é que alguém ainda acreditava nessas coisas? Parei de olhar para ela, mas sabia que a imagem estava ali, me olhando também. E aquilo me incomodava como se tivesse uma pedra no sapato. A viagem seguiu. E eu já estava planejando o que ia fazer quando ela descesse. Vou dar um sermão, mostrar que imagem não salva ninguém. Vou jogar essa bobagem no chão. Eu nasci num lar onde Deus era gritado, mas nunca rezado. Meu pai era um homem duro, João da Silva, crente fervoroso, mas sem amor. Dizia que católico era tudo idólatra e que imagem de santo era coisa do demônio. Minha mãe, a dona Lúcia, era o contrário, silenciosa, mansa e cheia de fé. Uma mulher que rezava baixinho no quarto, limpava a casa ouvindo música de igreja e sempre carregava um terço dentro do sutiã. No começo, ela escondia a fé do meu pai, mas depois que ele descobriu, a paz acabou. Lembro como se fosse hoje. Um dia, achei a imagem de Nossa Senhora Aparecida dentro do armário, enrolada num pano. Mostrei para o meu pai, achando que estava ajudando. Ele ficou roxo de raiva. O que é isso, Lúcia? Dentro da minha casa? É minha fé, João. Só isso. Ele pegou a imagem da mão dela, jogou no chão da cozinha e pisou. Sim, pisou, com força. Eu tinha 10 anos. Fiquei paralisado. Minha mãe ajoelhou, pegou os pedaços e saiu chorando. Depois disso, a fé dela virou motivo de briga. Se ela acendia a vela, ele apagava com raiva. Se ela falava da Aparecida, ele gritava que Maria já morreu e não manda em nada. Eu, criança, fui crescendo no meio desse fogo cruzado. E como era meu pai quem mandava, fui aprendendo a ter raiva
de tudo que vinha da fé da minha mãe. Essa mulher fica rezando para boneco e depois não entende por que a vida é difícil, ele dizia. E eu acreditava. Achava que minha mãe era fraca, que imagem de santo era besteira, que tudo aquilo era coisa de gente enganada. Mas o que eu não percebia era que quem estava sendo enganado era eu. Quando eu tinha 18, meu pai teve um infarto em casa. Morreu ali mesmo, deitado no sofá, com a Bíblia no colo. Minha mãe ficou viúva e, pela primeira vez, colocou a imagem da Aparecida de volta num cantinho da casa. Ela limpou com carinho, colocou um paninho bordado por baixo e acendeu uma vela com as mãos trêmulas. Agora posso rezar em paz, murmurou. Mas eu olhei aquilo com desprezo. Ainda acredita nessa boneca, mãe? Ele morreu? Deus não te ouviu? E essa santa aí não serviu para nada? Ela não respondeu. Só limpou os olhos e continuou rezando. No dia seguinte, sem ela ver, fui até o cantinho e joguei a imagem no lixo, com a frieza de quem se acha certo. Naquela noite, minha mãe não jantou. Ficou no quarto em silêncio. E no dia seguinte, eu fui embora de casa. Fui morar sozinho, trabalhar, viver minha vida. Achava que estava me libertando, mas estava me afundando. Anos se passaram. Virei cobrador de ônibus. Nunca mais voltei para ver minha mãe. Ela me mandou carta uma vez, dizendo que rezava por mim todo dia. Rasguei sem ler até o fim. Dentro de mim, a imagem da Aparecida era um símbolo de fraqueza, um lembrete da infância dolorida, um espelho que eu queria quebrar toda vez que via. E foi por isso que quando a senhora do andador subiu no ônibus naquela manhã, com a imagem de Nossa Senhora no colo, algo dentro de mim despertou a raiva de novo. Não era só a implicância, era um vulcão antigo. Eu não enxergava mais a mulher simples com fé verdadeira. Eu via minha mãe, eu via o pano bordado, a vela, o canto da cozinha, a lágrima escondida. E era isso que eu queria apagar. Por isso respondi daquele jeito. Vai colocar isso onde, dona? Aqui não é igreja, não. Por isso revirei os olhos quando ela respondeu com calma. Por isso desejei ver aquela imagem cair, quebrar, desaparecer. Mas o que eu não sabia é que a mãe, aquela mesma que eu desprezava, estava olhando para mim fazia tempo. E tudo que ela esperava era a hora certa de me mostrar que amor de mãe não se quebra. Era uma sexta-feira nublada, céu baixo, abafado, com cara de que ia desabar em chuva. Peguei o ônibus das 6h40, mesma linha de sempre. Já entrei no banco com cara de poucos amigos. Acordei com o peito fervendo. Mal dormi a noite toda. Sonhei com a velha da imagem. Sonhei com a minha mãe ajoelhada no escuro. Acordei suando com o gosto amargo na boca. Igual quando a gente fala o que não devia e se arrepende. Mas o orgulho, o orgulho, me fazia calar esse arrependimento. Chegando no terminal, Paulinho, o motorista, me lançou aquele olhar de vai chover, hein? E se bobear até trovão vai cair em Romeiro. Retruquei, seco. Ele só balançou a cabeça. Na primeira parada do bairro da Vila Nazaré, entrou um grupo de romeiros. Camiseta azul clara, estampada com a imagem da Aparecida no peito, estava escrito 30 anos de fé, promessa cumprida. Subiram felizes, gente simples, com aquele brilho no olho que sempre me irritou. Fé demais, esperança demais, alegria demais, tudo aquilo me parecia fingido. Uma mulher mais nova, devia ter uns 35, veio com uma imagem da Aparecida nos braços, coberta com um véu rendado. Botou ela no colo com tanto carinho que parecia carregar um bebê. Se sentou ali perto de mim e começou a rezar. Baixo, só mexendo os lábios. Mas aquilo me acendia um pavio. 2 bancos atrás, outros 2 começaram também. Reza do terço. Sons baixos, compassados, como uma prece coletiva que ia tomando o ônibus. Paulinho olhou no retrovisor. Sabia que ia dar ruim. E deu. Ô! Levantei a voz. Aqui é ônibus, não é caravana de milagre, não. Guarda essa reza aí. A mulher do véu parou e olhou para mim. Não com raiva, com compaixão. Desculpa, moço. É só nosso costume. A gente sempre reza antes da viagem. Então reza na cabeça. Isso aqui é transporte público, não retiro espiritual. Paulinho, dirigindo, tentou amenizar. Deixa, Regis, é só um terço, não mata ninguém. Não mata? Isso aí mata a inteligência das pessoas. Olha só, apontei para a imagem no colo da mulher. Rezando para a boneca como se fosse gente.
A mulher respondeu baixo. A gente não reza para a imagem. A gente reza com fé. Fé no gesso. Fé na mãe que intercede por nós. Eu ri alto, com desprezo. Pois então vamos ver se essa mãe aí te protege mesmo. Antes que alguém pudesse reagir, me levantei, fui até ela e arranquei a imagem do colo dela. Moço, pelo amor de Deus, não faz isso! Gritou a mulher, levantando as mãos. Paulinho freou. Regis, deixa disso! Mas eu tava cego. Cego de um ódio antigo. Velho, encardido na alma. Fui até a porta, abri com força e disse: vamos ver se essa boneca de barro é milagrosa mesmo. E com a mão firme, joguei a imagem para fora. Em movimento, ela quicou no asfalto, girou e sumiu na beira da estrada. Silêncio total no ônibus. Os passageiros me olhavam como se tivessem visto o próprio diabo. A mulher caiu de joelhos no chão, chorando. Mãezinha, me perdoa! Paulinho encostou o ônibus no acostamento. Me olhou com uma mistura de nojo e pena. Desce, Regis. O quê? Desce, agora! Você passou de todos os limites. Eu tô trabalhando. Não mais. Fiquei um segundo parado, com a respiração pesada. Isso tudo por causa de um pedaço de plástico? Gritei, tentando manter minha pose. Mas ninguém respondeu. Nem precisava. Desci. A porta se fechou atrás de mim. E fiquei ali, no acostamento, sozinho, com o coração batendo no pescoço. Vi o ônibus sumir na curva. Vi as costas da mulher ainda ajoelhada no corredor com as mãos no rosto. Olhei para o chão, para a estrada, e me veio uma lembrança da minha mãe, ajoelhada, chorando, depois que joguei a imagem dela no lixo. E aí, o céu desabou. A chuva caiu com força. Molhou minha camisa, meu rosto, meus olhos, ou talvez já tivessem molhados antes de chover. Naquele dia, pela primeira vez, eu senti medo. No dia seguinte, voltei para a garagem, de cabeça quente. Tentei fingir que estava tudo normal. Dei bom dia para os colegas, assinei a escala. Sentei no banco do fundo do refeitório. Mas estava todo mundo calado ao meu redor. Sabiam o que eu tinha feito. Paulinho tinha falado. Teve até um que disse na minha cara: Regis, você mexeu com coisa séria, irmão. Tem fé que a gente não afronta. Eu ri com desdém, mas por dentro não era riso. Tinha dormido mal. Sonhei de novo com a imagem da Aparecida caindo no asfalto, girando, sumindo na lama. Acordei suando frio, mas fui trabalhar mesmo assim. Coração pesado, mas o orgulho segurando tudo por dentro. Peguei uma linha rural naquela manhã. Ônibus velho, banco duro, estrada de terra. O motorista era o Gerson. Gente boa, mas calado. Pronto aí? Perguntou, ligando o motor. Só aí. O ônibus saiu. O céu ainda estava carregado de nuvem, o cheiro de chuva no ar. E eu, sentado no banco do cobrador, olhando os campos pela janela, tentando não pensar. Mas pensava. A mulher chorando, a imagem no chão, a reza interrompida, minha mãe ajoelhada. A estrada que pegamos tinha uma ladeira forte, conhecida por ser perigosa. Descia por mais de 1 quilômetro, com curvas fechadas e sem guardrail. Passamos por ali centenas de vezes. Era só manter o freio, reduzir marcha e ir controlando. Mas naquela manhã, algo saiu errado. No começo foi um estalo seco. Depois o Gerson virou o rosto para mim, pálido. Regis, o freio tá frouxo. Como assim frouxo? Tô pisando em nada. Eu olhei para o painel, ele pisava com força. O ônibus não reduzia. A ladeira estava chegando. Puxa para acostamento! Não tem acostamento, Regis. É barranco dos dois lados. A velocidade aumentou. O motor roncava alto. O ônibus começou a tremer. Segura o volante! Reduz marcha! Já tô no mínimo! E foi aí que entendi. Perdemos o freio. O pânico bateu como um murro. Os passageiros começaram a gritar. Uma mulher segurava o filho no colo gritando Jesus, Jesus. Um velho tentava se levantar, caiu. E eu, parado, sem comando, sem força, com a garganta travada. Vai bater! Gerson gritou. E naquele momento, eu vi, no meio da estrada, na curva mais fechada da ladeira, tinha alguém, uma mulher, de pé, no asfalto molhado, vestido azul, véu branco, braços abertos. Olhos calmos, tristes e uma presença que fez o tempo parar. O Gerson gritou de novo. Tem alguém na pista, vai atropelar! Mas o ônibus parou. Do nada,
sem freio, sem batida, sem derrapar. Parou, seco, a 2 metros da mulher. Mas quando olhamos de novo, ela não estava mais lá. Só a estrada e um silêncio ensurdecedor dentro do ônibus. O motor desligou sozinho. O cheiro de freio queimado tomava o ar, mas nada mais se movia. Os passageiros estavam em choque e eu, com as pernas moles, suando frio, só conseguia pensar numa coisa. Era ela. Aqui eu joguei no chão, aqui eu desprezei, aqui minha mãe rezava, aqui a mulher do ônibus carregava com tanto amor. Nossa Senhora Aparecida. Ninguém falou por minutos, até que uma mulher no fundo disse: "Foi um milagre." Era a mãe, eu vi. E eu ali com a boca seca, encostado na parede do ônibus, chorei pela primeira vez em anos. Não era medo, era vergonha. Vergonha de tudo que eu tinha dito, de tudo que eu tinha feito, de tudo que eu tinha negado. E no fundo do coração, como um sussurro, ouvi: eu tô aqui, mesmo depois de tudo. Naquele dia ninguém conseguiu explicar o que aconteceu. O mecânico da empresa foi até o ônibus, olhou tudo. O freio estava gasto sim, mas não era para parar daquele jeito. Ele mesmo disse, coçando a cabeça, se esse ônibus não tivesse parado, era para ter despencado ladeira abaixo. Os passageiros foram liberados. Gente chorando, gente rezando, gente se abraçando. Eu fiquei ali sentado no banco da frente, calado, olhando para o nada. O Gerson me deu um tapa nas costas e falou baixo: "Regis, você viu o que eu vi, né?" Balancei a cabeça. A garganta seca. Não saía palavra. Naquela noite, cheguei em casa e não acendi nem a luz. Sentei no sofá, no escuro, e fiquei quieto, só ouvindo a própria respiração. O peito apertado, como se tivesse com pedra dentro. Fechei os olhos e ela apareceu de novo. A mulher na estrada, vestido azul, véu branco, braços abertos. Silenciosa. Não disse nada, só olhou. E o olhar dela me desmontava. Por que eu? Falei no vazio. Depois de tudo que eu fiz, por que me salvar? Fui para a cozinha, me sentei no chão e chorei. Chorei com raiva, com vergonha. Lembrei da imagem que joguei fora. Lembrei da minha mãe. E ali, com o rosto molhado e o orgulho esfarelado, eu falei a coisa mais sincera da minha vida. Mãe do céu, se era a senhora mesmo, me ajuda a entender. Me mostra o que fazer, porque eu tô perdido. No dia seguinte fui trabalhar. Mas ninguém teve coragem de me zoar. Pelo contrário, teve gente que veio me abraçar. Gente que chorou contando que rezou quando o ônibus perdeu o freio. Teve uma mulher, uma das passageiras, que me olhou nos olhos e disse: "Eu vi ela também. E não era ilusão não. Era Maria, a mãe. A mesma da camiseta que você tanto desprezava." Eu abaixei a cabeça. O resto da semana fui automático. Não suei mais ninguém, nem reclamei de terço, nem de reza. Fiquei em silêncio. E quando passava por alguma igreja, alguma capelinha na estrada, meu coração apertava. Até que numa quinta-feira, no fim do expediente, entrei na igreja do bairro. Nunca tinha entrado ali. Sentei no fundo, sozinho, olhei para o altar. Tinha uma imagem de Nossa Senhora Aparecida lá, pequena, iluminada por 2 velas acesas. Fiquei olhando, longo, fixo, até que sem pensar, fui até lá. Sentei bem perto e sussurrei: "Eu não sei rezar, mas obrigado por não ter me deixado morrer. E me desculpa, tá?" No dia seguinte liguei para minha mãe. Anos sem ouvir a voz dela. Ela atendeu tremendo. "Alô? Mãe? Sou eu." Depois a voz dela engasgada: "Você tá bem, meu filho?" Chorei de novo. Estou vivo, por pouco. Nossa Senhora não solta quem é dela. A senhora sempre disse isso. Eu sempre rezei por você. Todo dia. Mesmo quando você me odiava. Não era ódio, mãe. Era ignorância. Ela chorou. Eu chorei. E no meio da ligação, ela disse: "Vem comigo domingo. Vamos para Aparecida. Eu vou te mostrar onde ela mora." Eu topei. No domingo, 7 da manhã, fui buscar minha mãe. Ela estava com a mesma bolsa velha, o mesmo véu que usava quando ia para a missa e um sorriso no rosto como eu nunca tinha visto. "Que bom te ver aqui, meu filho." "Eu vim para entender, mãe." "Você já entendeu. Só falta aceitar." Entramos no ônibus da paróquia, cheio de romeiros. Gente com camiseta da santa, terço no pescoço,
alegria no rosto. Sentei no último banco. Olhei tudo em silêncio. E quando o ônibus pegou a estrada, eu fechei os olhos. Não para dormir, mas para dizer baixinho: tô vindo, mãe. Com o coração todo remendado, mas tô vindo. A estrada até Aparecida foi longa, mas passou rápido. Eu ia no banco de trás, calado, só olhando a paisagem, as montanhas, o céu nublado abrindo devagar. Minha mãe rezava o terço com o grupo. Eu não sabia rezar, mas fiquei escutando cada palavra como quem escuta música de um idioma que ainda não entende, mas sente. Lá pelas 9 da manhã, avistei as torres da Basílica. Foi como ver um lugar que eu nunca tinha estado, mas que já me esperava. Chegamos, filho, minha mãe disse, segurando minha mão. Eu apertei sem responder. O coração batia estranho, como se algo estivesse me puxando para dentro de mim mesmo. Descemos do ônibus. A multidão era enorme. Gente de todo tipo, de todo canto. Velhinha de muleta, criança no colo, homem tatuado, moça com um cartaz dizendo "Obrigado pela cura". Casal de mãos dadas com cara de quem reatou o casamento depois de um milagre. E eu ali, um ex-zombador, um ex-arrogante, um homem com a alma toda rachada, tentando encontrar espaço no meio daquele povo. Minha mãe me guiou até a entrada principal. Vamos primeiro ver ela. Depois você faz o que quiser. Eu só balancei a cabeça. Atravessar aquele corredor até o nicho da imagem foi como atravessar a própria vida. Cada passo era um peso saindo das costas. Lembrei do dia que joguei a imagem da minha mãe no lixo, do dia que arranquei a santa do colo da passageira, do dia que a mulher apareceu na estrada e parou o ônibus. Tudo estava ali, vivo, aberto. E quando olhei para cima, ela estava lá, pequena, negra, imensa. A imagem original da Nossa Senhora Aparecida, cercada de vidro, protegida por grades, mas com os olhos voltados direto para mim. E eu senti como se a minha alma tivesse sido puxada para fora e colocada diante dela. Me ajoelhei, devagar, sem pressa, sem vergonha. Minha mãe ajoelhou do meu lado, mas eu nem via mais ela, só via a mãe. Eu não sei rezar, só trouxe o que sobrou de mim. Fechei os olhos e deixei as lágrimas caírem. Não chorei por tristeza, chorei por libertação. Chorei por finalmente soltar o que eu segurava há uma vida inteira. Uma voz, dentro de mim, que não era minha, sussurrou: "Você é meu filho também." E aí entendi. Ela me viu, mesmo quando eu zombava. Ela me escutou, mesmo quando eu gritava contra. Ela me protegeu, mesmo quando eu a rejeitei. Porque mãe não desiste. Ficamos ali um bom tempo. Quando levantei, parecia outro homem. "Tá tudo bem?" Minha mãe perguntou. "Tá sim, mãe. Pela primeira vez, tá tudo bem." Ela sorriu e eu sorri de volta. "Quer acender uma vela?" Ela perguntou. "Quero." Acendi uma vela do lado de fora com a mão firme. Essa é pela senhora, pela mulher do ônibus, pela imagem que eu quebrei. E por mim, que agora sou dela. Na saída, comprei uma imagem, igualzinha àquela que arranquei do colo da passageira. Dei para minha mãe, que segurou com os olhos brilhando. "Não, mãe, essa é sua. A minha, eu vou colocar no painel do ônibus." Ela sorriu, me abraçou, e naquele abraço senti como se estivesse sendo abraçado 2 vezes, pela Mãe da Terra e pela Mãe do Céu. Voltar para o trabalho, depois de Aparecida, foi diferente de tudo que já vivi. Pisei na garagem com a farda passada, a imagem da Nossa Senhora Aparecida dentro de uma sacola azul e o coração leve. Antes, quando entrava ali, parecia que carregava uma tonelada nas costas. Hoje, era como se alguém tivesse tirado aquele peso de mim. A raila, o deboche, a arrogância, tudo tinha ficado na estrada, no chão do santuário. Aos poucos, os colegas começaram a notar. "Regis, você tá diferente, hein? Aconteceu alguma coisa em Aparecida?" Eu só sorria. Aconteceu sim, e ainda tá acontecendo. Na segunda-feira, me colocaram de novo na linha 225, a mesma da briga com a Romeira. Quando entrei no ônibus, o primeiro reflexo foi procurar o painel. Limpei com a manga da camisa. Tirei a imagem da sacola. Era ela, a nova,
idêntica à que eu tinha jogado no chão da estrada. Coloquei no centro do painel. Acendi uma velinha elétrica ao lado. Ficou linda, simples, mas com presença. Paulinho, motorista, me viu e quase deixou cair o copo de café. É sério isso? Ele sorriu com um canto da boca. Bem-vinda então, Nossa Senhora. Seja guia. Ela já é, Paulinho. Só faltava eu perceber. Os primeiros dias foram estranhos. A imagem no painel causava surpresa. Alguns passageiros ainda lembravam da história. Teve um homem que subiu, olhou a imagem e depois me olhou. O que houve, Regis? Aconteceu milagre? Olhei para ele firme. Aconteceu sim. Dentro de mim, um senhor me puxou no ponto final e disse: te vi ajoelhado naquele dia da curva. Nunca mais esqueci. Hoje, quando vejo você com a santa aí, me dá vontade de acreditar de novo. Aos poucos, os romeiros voltaram a subir mais tranquilos. Agora, antes mesmo de sentar, muitos passavam a mão na imagem no painel, faziam o sinal da cruz e diziam: valeu, maisinha. Eu respondia: agora o ônibus vai em paz. Mas uma coisa ainda me deixava inquieto. Ela, a mulher, a romeira, aquela que eu humilhei, a que segurava a imagem com tanto amor e viu ela voar pela janela da minha ignorância. Eu não sabia o nome, só lembrava do rosto, da lágrima, do silêncio. Todo dia eu torcia para que ela aparecesse, mas nada. Até que numa manhã de sábado, no terminal do bairro São Judas, ela subiu. A fila estava grande, eu nem olhava direito, só ia cobrando. Até que senti um negócio no peito, como um aviso. Levantei os olhos. Era ela, a mesma mulher. Camiseta azul da Romaria, terço no pescoço e a imagem da Aparecida nos braços, nova, mas carregada com o mesmo amor. Quando me viu, parou. Ficou imóvel na catraca. Os olhos dela se encheram d'água. Os meus também. A fila travou, o silêncio se espalhou. Eu desci do banco, fui até ela devagar. Moça, falei com a voz falhando. Sou eu. Ela segurou a imagem mais firme no peito, mas não disse nada. Eu não sei nem por onde começar. Não precisa. Ela respondeu baixinho. Precisa sim, eu fiz você passar vergonha. Fui bruto, mau. Tirei o que você carregava com fé. E mesmo assim, a mãe me salvou. Foi ela, não eu, disse ela com calma. Mas eu preciso pedir perdão aqui, diante de todos. Me virei para os passageiros. Pessoal, essa mulher aqui foi vítima da minha ignorância. Eu arranquei a santa do colo dela, joguei fora, ridicularizei a fé dela. Mas fui eu que precisei de milagre. Fui eu que quase morri numa curva sem freio. E fui eu que vi Nossa Senhora de pé no meio da estrada, me impedindo de cair no barranco. Todo mundo ficou em silêncio. Ela me olhou. E com os olhos cheios de misericórdia, disse: a mãe já te perdoou. E eu também. Você me permite algo? O quê? Que a partir de hoje, eu seja o cobrador dos seus caminhos. Que eu reze com vocês. Que eu aprenda com vocês. Que eu leve essa fé comigo para onde for. Ela sorriu. Já tá levando, moço. Entrou, sentou na frente. E eu voltei para o banco, me sentindo o homem mais leve do mundo. Desde aquele dia, tudo mudou. Agora os romeiros entram e já sabem. Se tiver terço, eu rezo. Se tiver promessa, eu escuto. Se tiver imagem, eu ajudo a carregar. Tem dia que o ônibus vira quase uma capela rodante. Uma senhora canta baixinho, outro reza, e eu vou junto, cobrando passagem e distribuindo paz. Teve uma vez, um homem novo subiu, viu a imagem no painel e zombou. Credo, se acredita nessa bonequinha aí? Me deu um estalo. Me vi nele. Sorri, me aproximei e disse: não acreditava. Até o dia em que ela me salvou da morte. E depois da pior morte que existe, a da alma. Ele ficou sem palavras. Sentou e ficou quieto o caminho inteiro. Hoje eu ainda sou o cobrador, mas quem guia o ônibus é ela. E todo dia, quando o sol começa a nascer, eu encosto a mão na imagem, faço o sinal da cruz e digo: cuida de mim, mãe, dos que sobem, dos que descem, dos que acreditam e dos que ainda vão acreditar. Porque se teve salvação para mim, tem para todo mundo. Amém. E se você gostou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e me dizer nos comentários de onde é que você está me ouvindo.